Bem-vindos ao Mayara Cast, o seu podcast sobre endocrinologia, saúde e bem-estar. Eu me chamo Mayara Madeira, sou endocrinologista e entusiasta em trazer informação de qualidade para você. Aqui, nesse podcast, você vai encontrar um conteúdo descontraído e educativo para melhorar a sua qualidade de vida. O tema de hoje, bem pensado, do primeiro podcast, do primeiro Mayara Cast, é desvendando os mitos da nutrição esportiva, tá? E hoje eu quero apresentar o nosso primeiro convidado, que é o Clodomir Bezerra. Ele é nutricionista, tá? Formado pela Universidade de Fortaleza, com pós-graduação em nutrição esportiva e fisiologia do esporte. É nutricionista clínico esportivo da Coimbra Life Up e tem uma ampla experiência em atender atletas e praticantes de atividade física que buscam uma boa performance, tá? Então, eu gostaria de dar as boas-vindas. Hoje vai ser um dia muito rico, de muito conhecimento sobre nutrição esportiva e agradecer o Clodomir por estar aqui no nosso primeiro Mayara Cast. Perfeito, Mayara. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui, estreando esse quadro, e parabéns por esse projeto. Vamos falar sobre nutrição, abordar os temas mais amplos possíveis, que tem muita dúvida nessa área de nutrição esportiva, principalmente. Perfeito, com certeza, muita dúvida, né? E é até interessante isso, né, Clodomir, porque assim, a gente sabe que a nutrição é extremamente importante, né, para o desempenho esportivo, mas não só para o desempenho, né, mas para prevenção de lesões, né, recuperação pós-treino. E aí gera aquela dúvida, será que todo nutricionista ele é apto a atender esses pacientes? Qual é a diferença do nutricionista clínico para o nutricionista esportivo? A nutrição é o que a gente chama de uma profissão generalista, né? Ela pode abranger todas as áreas, desde idosos, crianças, praticantes de atividade física, mas nem todo nutricionista clínico é um nutricionista esportivo, tá? Isso é muito importante da gente frisar aqui, porque existem peculiaridades na atividade física que são muito exclusivas da atividade física. Por exemplo, a avaliação do gasto energético de um atleta é totalmente diferente na atividade física em relação a, por exemplo, uma pessoa que não faz atividade física. Então, você ter a noção de qual atividade que ele vai fazer, saber calcular o gasto energético, entender as necessidades de um atleta, são coisas que a nutrição esportiva vai fazer. O nutricionista clínico ele pode também atuar nessa área, mas não necessariamente ele vai dominar todas as nuances dessa prática da nutrição esportiva, certo? Então, é muito importante que você procure um profissional especialista na nutrição esportiva para te orientar da melhor forma possível, tá? Principalmente em relação à suplementação, nutrição de uma maneira geral. Perfeito, né? E a outra dúvida, que acredito que seja bem frequente, que as pessoas... então o nutricionista esportivo é aquele profissional que atende somente atletas de alta performance, de alto desempenho, né? Que o atleta de alto desempenho é aquele que realmente vive daquilo, se dedica, participa de competições, né? Então, por exemplo, um atleta amador, né? Ou um praticante simples de atividade física, ele deve ir para um nutricionista esportivo? Perfeito. Eu vou te ser muito sincero, 90% dos meus pacientes não são atletas, embora eu seja especialista em nutrição esportiva. A grande maioria são desportistas, que fazem esporte por lazer, por hobby, ou então até mesmo como atividade secundária, mas não vivem do esporte, certo? Então, assim, as práticas da nutrição esportiva, elas se adequam muito bem ao desportista também, certo? Todo nutricionista esportivo, ele é um ótimo nutricionista clínico, tá? Então, ele tanto consegue atuar na área da clínica quanto na área da esportiva, certo? Então, a maioria do público geralmente é desportista, não é um atleta profissional, podemos dizer assim. Óbvio que tem um atleta que a gente acompanha na maioria das vezes, mas nem todos os pacientes no meu consultório são pacientes de atletas, por exemplo, tá? E a nutrição esportiva, ela beneficia muito também pessoas comuns. Idosos, por exemplo, podem fazer suplementação, que é um público que necessita, tem uma carência maior. Então, a gente pode também atuar usando a nutrição esportiva num público comum, não necessariamente num atleta. Perfeito, né? Que é uma dúvida extremamente comum. O idoso, né? A gente tem aquele mito de que o idoso não deve fazer uma atividade física, que o idoso não deve fazer alguma suplementação, né? E suplementação, no caso do idoso, é muito importante, tá? Porque o idoso ele já vai ter resistências, por exemplo, a ingerir quantidade suficiente de proteína, por exemplo. Então, a suplementação com um whey protein poderia ajudar muito, no caso. A perda de massa magra já é uma coisa muito acentuada no idoso, você sabe? Então, creatina poderia ajudar a atenuar essa perda de massa magra, e essa perda de massa magra repercute em uma qualidade de vida pior, no final das contas. Então, você
ter estratégias que você utiliza a suplementação no idoso, por exemplo, é muito útil. E você pode usar suplementos que vão ajudar muito ele de forma muito aguda, né? Então ele vai ter benefícios claros e evidentes ali de forma rápida, né? Perfeito, interessante demais, né? Assim, a questão da sarcopenia, na redução de massa muscular no idoso é uma coisa que não é falada, né? Não é falada e a gente sabe que aquele idoso que tem uma redução de massa muscular está mais suscetível a quedas, fraturas, né? E vai reduzir qualidade de vida, inclusive maior risco de mortalidade, né? Perfeito. Hoje mesmo, coincidência, eu fiz uma palestra e eu mostrei que tem um artigo que 1 a cada 4 idosos, depois de uma fratura de fêmur, vem a falecer depois de 1 ano dessa fratura. E a fratura de fêmur poderia ser muito bem evitada fortalecendo esse idoso, com a atividade física e com a alimentação adequada. E aí a creatina também ajudaria na redução dessa perda de massa magra. Consequentemente, você reduziria o risco dele ter essas fraturas, essas quedas. Então, assim, a gente tem aqui a nutrição, a atividade física, trazendo qualidade e longevidade para a pessoa, né? De uma forma clara e evidente. As pessoas precisam desmistificar a ideia de que o idoso, por exemplo, ele não pode fazer atividade física ou que ele não pode suplementar, porque isso, nessa faixa etária, é muito importante, é fundamental, na verdade. Perfeito, né? E aí gera aquela dúvida, né? Já entrando até nessa nuance, né? Todo mundo precisa suplementar? Quem é que realmente precisa? Só a nutrição é suficiente? Como é que você avalia dessa forma? Pronto. Suplemento não é coisa de atleta, tá? Todo mundo pode suplementar, mas nem todo mundo precisa suplementar. Esse é um ponto importante, tá? Porque é o seguinte, você conseguiria ter todos os nutrientes que você consegue a partir da suplementação com comida. Mas, infelizmente, assim, na rotina que a gente tem, na correria, no dia a dia, você não vai conseguir, por exemplo, você estar no seu consultório, parar o seu trabalho ali, abrir uma marmita com frango e comer, né? Isso vai dar trabalho, talvez você não tenha quem preparar para você. Então, o whey protein vai te ajudar nessa parte, por exemplo, de você atingir a tua necessidade proteica, certo? Então, é uma forma onde a suplementação te auxilia. Não necessariamente você precisaria disso, mas no teu caso, cabe e você conseguiria fazer o uso da suplementação, entendeu? Então, assim, nem todo mundo precisa, né? Mas todo mundo pode usar, tá? Todo mundo pode utilizar desde que seja orientado de maneira correta. Perfeito, né? Que existe um boom enorme de pessoas que chegam nos locais, nessas lojas, né, de suplementos e acabam pegando aleatoriamente sem um acompanhamento, né? E aí quem precisa reforçar que é necessário fazer o ajuste, o cálculo bem devido, essa orientação com um profissional adequado, né? E outro ponto que é muito importante em relação à suplementação é porque a grande maioria não tem comprovação científica, tá? Então, assim, existe muito suplemento no mercado e muito suplemento que não serve para nada, que é só para vender produto, né? E aí isso é muito importante que você tenha cuidado de suplementar aquilo que realmente funciona, tá? E quem é que vai te orientar isso? O profissional. Se você for um nutricionista, for um médico, ele vai te orientar em relação ao que você deve suplementar, quais são os benefícios daquele suplemento, e aí sim você vai ter os benefícios, sem gastar dinheiro com coisas que não são úteis, entendeu? Perfeito. A gente sabe, né, inclusive, Claudemir, que nos Estados Unidos, na Europa, né, os suplementos eles são considerados, às vezes, como alimentos, né? Eles não têm esse rigor de regulamentação, o FDA não atua muito isso, né? Quem realmente vai atrás da questão dos riscos, efeitos colaterais, é a própria indústria que realmente que coloca no mercado. Não existe essa fiscalização adequada, né? Somente depois que ocorre algum problema que aí eles vão lá, via judicial, e vão realmente recorrer quanto a isso. E como é que aconteceu aqui no Brasil, né? Eu sei que mais recentemente, né, houve uma regulamentação da Anvisa. Conta aí pra gente um pouquinho. Em relação à Anvisa, a gente tem os prós e os contras, né? A Anvisa, ela realmente tem muito rigor na hora de avaliar a qualidade de um produto, de liberar a venda de um produto ou não. Mas isso é muito importante também, porque se a gente fizer de uma maneira que espera dar o problema para você fazer a investigação, tem um risco muito grande. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, você consegue fazer fórmulas patenteadas, onde você coloca um blend tal, só que você não sabe quais são as substâncias que tem nesse blend. E aí você corre o risco, por exemplo, de utilizar esteroides sem saber, de utilizar medicamentos sem saber, porque está ali num blend contido numa formulazinha que eles não explicam o que é. Aqui no Brasil, a Anvisa ela é um pouco atrasada em relação a liberar os produtos que estão no mercado, isso aí é indiscutível, ela demora bastante a regulamentar isso, mas quando ela regulamenta é algo que é seguro para a utilização, tá? Então, assim, tem os prós e os contras. A gente poderia estar muito mais avançado em relação à suplementação, como comparado na Europa ou nos Estados Unidos. Mas em relação à segurança alimentar, no Brasil a gente está melhor respaldado do que, por exemplo, lá fora. Com certeza, né? Acho que foi em 2018, né, que houve essa regulamentação mais recente, que teria que passar os suplementos, né,
pela Anvisa para poder realmente ser liberado, já com a indicação, com limites mínimos e máximos, né? Possíveis efeitos colaterais, né? Já dando um pouco de atenção, né? Só que realmente, como você falou, está muito atrasado, não tem como. Para você ter ideia, a betalanina, que é uma coisa que lá fora já é muito divulgado, foi regulamentado em 2020. Então, tem 3 anos praticamente. Então, antigamente, já nos Estados Unidos, as pessoas já utilizavam betalanina, já tinham os benefícios, e aqui no Brasil demorou. Creatina foi um trabalho imenso para a liberação da creatina aqui, com estudos científicos, faculdades, trabalhos, e mostrando, comprovando que não tinha problemas renais, que não provocava problema renal, que não provocava problemas hepáticos, mas ainda assim demorou-se muito tempo para a liberação da creatina, né? Coisa de 10 anos para cá que a creatina foi liberada à venda no mercado. Então, assim, ela demora realmente, isso aí é indiscutível. A questão da segurança a gente também sabe que é importante, mas ela poderia ter um pouco mais de celeridade nesse processo. Infelizmente, aí, algumas coisas de parte pública, né, acaba tendo um pouco de demora realmente, mas enfim, pode ser que no futuro as coisas vão tender a melhorar, né, se Deus quiser, não é possível. E outro ponto que a Anvisa precisa pegar muito é em relação à falsificação de produtos, né? Existem infinidade de produtos, por exemplo, que foram de marcas importantes, marcas grandes, que estão sendo adulterados, que dizem uma coisa no rótulo, quando você vai analisar, fazer uma análise química do produto, ele não tem aquilo que está sendo prometido no rótulo, né? O teor a menos de proteína, o teor a mais de carboidrato, a alteração da qualidade dessa proteína. Isso está sendo investigado agora. E a gente não tem nenhuma legislação específica para isso, né? Apesar de ser um crime de fraude, adulteração, você ainda não tem uma legislação específica para esse caso. Então, a Anvisa agora que está começando a voltar a atenção também para esses casos, né? Existe até uma variação, né, desses suplementos que eles consideram que seria aceitável, né? A partir de tal variação que eles consideram, tá errado, tá adulterado, precisa. E outra dúvida já em seguida, Clodomir, existe algum local que a gente pode pesquisar isso? Quais são os suplementos que são ok, liberados, que não tem nenhum erro? Como é que a gente faz? Hoje em dia você consegue encontrar laudos técnicos na internet, pela própria Anvisa mesmo ela libera, e também por instituições privadas, né? A gente tem, por exemplo, a ABE Nutri, não sei se você conhece, que fez uns testes junto à Faculdade de São Paulo e liberou esses testes para a população. Então você consegue ver ali proteínas que foram testadas, creatinas que foram testadas e analisar a qualidade deles, né? Então, basicamente, você tem acesso pela internet. Ou você pode, por conta própria, fazer uma avaliação. Qualquer pessoa pode fazer isso. Só que é muito dispendioso, né? Porque você precisa de 3 amostras, ter uma contraprova para poder fazer a avaliação. E aí, por particular, fica muito ruim. Mas você consegue ter acesso a essas informações na internet. Perfeito. E, Clodomir, se a gente for parar para pensar, assim, como a gente estava falando, a população tem fácil acesso, livre acesso nesses suplementos, né? Alguns realmente sem acompanhamento. Mas, além disso, qual é o principal erro que você observa nas pessoas que chegam para você, que estão em busca de um desempenho esportivo adequado, de uma performance? Pronto. A maioria das vezes a pessoa erra porque ela vai se informar para o YouTube, por exemplo. Vamos só fazer um exemplo aqui, tá? Hoje em dia, o fitness está muito na moda. Aí a pessoa vê uma dica de um YouTuber e ela acha que aquilo aplica para ela. Ela não entende que a pessoa ela tem uma individualidade biológica. Então, no caso dela, ela precisa de uma atenção especial. Ela precisa saber as quantidades que ela necessita comer, por exemplo, de carboidratos, de proteínas, de gorduras, o fracionamento, a distribuição. E isso só vai acontecer com acompanhamento profissional, tá? Por conta própria, você pode tentar melhorar a tua alimentação, né? Você sabe, a gente sempre sabe o que é realmente saudável, o que não é. Na maioria das vezes, assim, apesar da indústria estar cheio de produtos no mercado, mas você sabe que, por exemplo, se entupir de refrigerante não é uma coisa muito saudável, né? Mas quando a gente fala de performance física, você está falando de algo muito específico, né? Melhora do treinamento, melhora do teu desempenho físico. Então, para isso, é interessante que você procure um profissional, principalmente um nutricionista esportivo, né? Perfeito. Até é interessante, assim, todo mundo, como você falou, a mídia está em alta, o fitness está em alta, e todo mundo, eu quero melhorar a minha performance, mas o que é performance física? Gera dúvida, todo mundo, performance, mas o que é performance física? É isso que todo mundo quer, né, na verdade. Pronto, performance, eu acredito que é você atingir o seu máximo, o seu potencial físico máximo em relação não só ao desempenho esportivo, mas também de vida, né? Qualidade de vida. Você, por exemplo, conseguir trabalhar sem se sentir cansado durante o dia, fadigado, você chegar no final do teu dia, conseguir ir fazer um passeio com teu filho e brincar com ele sem se sentir exausto. Isso é performance, não performance apenas na parte esportiva. A parte esportiva, ela vem para quem realmente é atleta, por exemplo, que precisa de um desempenho esportivo porque vive daquilo.
Mas a minha performance física, por exemplo, no meu trabalho, vai depender da minha nutrição. A minha performance física na minha vida pessoal vai depender também da minha nutrição. Então, performance é você atingir o seu máximo, tanto em todas as áreas da sua vida, não só no esporte. É você ter saúde de boa qualidade, né? Que saúde é o bem-estar físico, mental, social, né? É um conceito bem amplo, né? Que acaba que a maioria das pessoas, saúde é só o bem-estar, ausência de doença. E não é isso, né? Então, performance também engloba um pouco isso. É você ter saúde. Com certeza. Não necessariamente sem estar doente você está bem, né? Às vezes você está com problemas pessoais, problemas psicológicos também, e não necessariamente você está bem. Perfeito. Vamos entrar agora, Clodomir, assim, um grande polêmica, né, a questão dos pré-treinos, né? A gente sabe que a indústria farmacêutica, ela tem investido pesado, né, no desenvolvimento desses suplementos de pré-treino, que gera muito debate, né? A gente sabe que tem os cafés super, ultra no mercado, com esse intuito de promover melhora de desempenho, melhora de energia. É realmente adequado? Qual é a evidência que a gente tem disso? Né? A gente sabe, como eu falei, tem vários aí no mercado. Será que só o cafezinho já não daria certo? Né? Vamos distinguir o seguinte: alimentação pré-treino e de pré-treino suplemento, tá? A alimentação pré-treino são as refeições que você vai fazer antes do teu treino. Aquilo que vai te fornecer energia para fazer atividade física. E aí você está falando, por exemplo, de uma refeição sólida mesmo, uma fruta que você vai comer, um sanduíche, um pão, enfim, qualquer coisa que te sirva de energia para o teu treino. Isso é a alimentação pré-treino. Outra coisa é o suplemento pré-treino, né? O suplemento pré-treino, na maioria das vezes aqui no Brasil, por regulamentação da Anvisa, a gente vai ter cafeína como a fonte principal de estimulante, tá? E aí a cafeína, ela tem efeito comprovado, tá? O problema está na dosagem. A dosagem, na maioria das vezes, são de 420 miligramas, certo? Só que a recomendação é de 3 a 6 miligramas por quilo de peso corporal, né? Vamos fazer aqui um cálculo rápido. Uma pessoa de 60 quilos com 3 miligramas por quilo de peso corporal, ela vai precisar de 180 miligramas. 420 miligramas já seria uma quantidade muito alta para ela. Talvez ela tenha uma ansiedade durante o treino, ela não vai performar como ela queria performar, por essa quantidade excessiva de cafeína, tá? E outra coisa, ao longo do tempo você cria resistência à cafeína também. E aí você acaba perdendo a oportunidade de você conseguir performar melhor porque você fez uma dosagem muito maior do que você precisava, entendeu? Outras substâncias que tem no pré-treino também, na maioria das vezes elas não vão ter um efeito agudo. A única substância que realmente tem um efeito agudo, comprovado, de pré-treino, é a cafeína, tá? As outras coisas que tem nos pré-treinos, que você vai encontrar creatina, betalanina, elas têm efeito que a gente chama de crônico. Você precisa suplementar de forma contínua durante muito tempo para que você consiga observar os resultados, tá? E além disso, também não individualiza a dosagem. Você vai ver a quantidade de betalanina no pré-treino, são 2 gramas. E a recomendação para a nutrição esportiva de betalanina são a partir de 3 a 4. Então você nem atinge a recomendação que você precisaria, entendeu? Então acaba que você está gastando um dinheiro com um produto que você poderia estar simplesmente utilizando a cafeína, teria o mesmo benefício, até talvez maior, e gastaria bem menos, entendeu? E não necessariamente precisaria de ser um suplemento, você poderia tomar um cafezinho também, forte, e você conseguiria ter um bom desempenho no teu treino também, tá? Perfeito. Carboidrato, a gente tem que lembrar que é a principal fonte de energia rápida, né? Então, se a gente realmente não tiver essa fonte adequada e bem programada, a gente vai ter uma queda do desempenho, né? Perfeitamente. O carboidrato ele vai te fornecer energia, vai fornecer a capacidade de você se recuperar de um treinamento para outro. Você consegue se sentir bem durante o dia também e você consegue fazer com que seja uma alimentação com muito mais volume de comida do que, por exemplo, se você tivesse um teor de gordura maior. A gente tem que lembrar que, por exemplo, o carboidrato são 4 calorias por grama, a gordura são 9. Então, se você faz uma refeição com muito teor de gordura, acaba que ela fica muito calórica com volume pequeno. Já eu conseguiria dar muito mais saciedade se eu consumisse um volume maior de carboidrato, ia performar super bem, ia se sentir bem durante o dia e isso não ia te deixar com fome, por exemplo, numa dieta de emagrecimento. As pessoas às vezes querem emagrecer, o que elas fazem? Elas tiram o carboidrato. Corta tudo de carboidrato. Tira o carboidrato. Ela vai se sentir um lixo, não vai conseguir treinar nada, né? Depois vai se sentir cansada depois e compensa essa retirada do carboidrato com gordura. Aí o que acontece? Ela não entra em déficit calórico como ela queria entrar para emagrecer. Que a gordura, você falou, né? Tem mais, né? Que calorias. Exatamente. Ela não entra em déficit calórico, vai sentir fome o dia inteiro, vai ficar irritada, não vai treinar como deveria e nada vai fluir porque ela simplesmente achou que o carboidrato que era o vilão da história. Grande mito que a gente tem que deixar claro para todo mundo. O carboidrato, ele não é vilão, ele é mocinho, né? Vamos deixar o pobre do carboidrato em paz, né? E outra coisa que você falou foi a questão do treino em jejum. Também é outra polêmica enorme, né?
O pessoal acha que para um processo de emagrecimento eu preciso treinar em jejum porque eu vou perder mais peso, porque eu vou conseguir um desempenho melhor. Uma das coisas que você falou é a relação, se você tiver uma boa alimentação na noite anterior, você consegue treinar tranquilo. Mas será que esse treino em jejum, ele vai realmente fazer com que a pessoa perca mais peso? Já saindo um pouquinho aqui da parte da nutrição esportiva e entrando na parte do emagrecimento? O jejum ele é superestimado, tá? Ele tem benefícios, obviamente, em relação a controle de glicemia, controle de triglicerídeos, controle de colesterol, mas os mesmos benefícios você conseguiria ter com uma dieta com déficit calórico programado, certo? E aí o que acontece? Mas também ele não é tão vilão assim. Não é porque você está de jejum, por exemplo, que você vai perder massa magra, tá? As pessoas têm essa ideia. Eu estou em jejum, eu vou catabolizar. Isso também não acontece assim de maneira tão aguda, tá? O jejum é uma ferramenta de controle de frequência alimentar. Tá? Imagina, por exemplo, que a pessoa tem um hábito de ficar fazendo pequenos lanches durante o dia. Isso vai fazer com que ela tenha uma alta ingestão calórica. E aí, no final das contas, ela vai sair do déficit calórico, porque de pouquinho em pouquinho, né, ela vai comendo um monte de caloria. Só que se ela faz jejum, o que ela vai fazer na cabeça dela? Só tenho esse horário para comer e esse horário. Ela não vai conseguir atingir um grande volume de comida, entra em déficit calórico e aí emagrece. Então ela acha que o jejum que está fazendo isso. Não é. É só porque ela está diminuindo a frequência alimentar dela. Entendeu? E assim, em relação à performance física, eu não gosto muito da ideia do jejum. Por quê? Um dos pontos principais que a gente tem que priorizar em relação à performance física é o fracionamento proteico. Tá? Imagina que uma pessoa de 90 quilos ela precisa consumir 2 gramas de proteína por quilo de peso. Ela vai ter que consumir 180 gramas de proteína. Você imagina que ela vai fazer um jejum de 12 horas, por exemplo. Ela vai ter 2 refeições para fazer 180 gramas de proteína. É muita comida. Talvez ela não consiga atingir a quantidade de proteínas que ela precisa. E o que vai acontecer? Ela não vai ter o máximo de desempenho que ela poderia ter se ela tivesse o fracionamento. Né? Os estudos eles mostram que um fracionamento mínimo ideal seria pelo menos de 3 a 4 refeições por dia com proteína, certo? E aí você conseguiria ter performance, você conseguiria ter hipertrofia, você conseguiria ter um aumento da massa magra, certo? Que é uma questão que todo mundo tem dúvida, né? Vou fazer só minhas 3 refeições aqui, ou minhas 2, 3 refeições, né? Pessoas que não tomam café, vão só almoço e jantar, e esperam, que não vai ter impacto, hipertrofia, né? Então... Você não tem obrigatoriedade aqui, por exemplo, aquela história de comer de 3 em 3 horas. Perfeito. Isso não existe, na verdade, tá? Mas existe que você tem que ter um mínimo de fracionamento na tua alimentação, até para que você não chegue na próxima refeição com muita fome, né? E um dos problemas do jejum é o quê? Muitas vezes a pessoa passa o dia em jejum, vai chegar no final do dia, ela vai querer compensar essa fome que ela tá. Eu passei o dia em jejum, vou poder comer. E aí come um monte de caloria e que não deixa ela em déficit, entendeu? E esse que tá o erro na maioria das vezes. O jejum acompanhado com um profissional, ele funciona, ele pode te ajudar, mas precisa também do acompanhamento. Não é por conta própria que eu vou cortar meu café da manhã, só vou comer no jantar. Isso não vai funcionar. Não vai funcionar, né? E a questão do treino também que você falou, né? Pelo que eu entendi, se a pessoa tiver uma alimentação na noite anterior, ela consegue treinar bem pela manhã. Pronto, perfeito. O rendimento no treino, ele tende a não cair, mesmo que ela não tome o café. Perfeito. A gente tem, você sabe, né, uma reserva de energia que é a que a gente chama de glicogênio muscular. Esse glicogênio ele é construído a partir de 6 horas ali antes do teu treino, certo? Então, se eu fiz uma ceia no dia anterior, que eu consumi bastante carboidrato, no dia seguinte, quando eu acordar, eu ainda vou ter essa reserva de glicogênio bem cheia e eu vou conseguir treinar mesmo em jejum. Você comer uma refeição imediatamente antes do treino só vai te fazer com que você tenha uma glicemia estável, vai dar um conforto gástrico também, mas na performance física não vai alterar em nada, porque você vai levar horas para digerir aquele alimento, entendeu? Perfeito. Mas isso tem que ter com um jantar, uma ceia bem estruturada, bem adequada. Não é todo mundo que pode fazer isso de forma aleatória, não, né? Exatamente. Já aconteceu de eu pegar um paciente, por exemplo, que não comia nenhum carboidrato à noite, queria treinar em jejum de manhã e não estava se sentindo bem. Justamente porque não tinha nenhuma fonte de carboidrato no dia anterior e, consequentemente, ele não performava no treino dele. A partir do momento que você ajusta isso, você consegue performar mesmo em jejum durante o treino. Perfeito. Qual seria, assim, um exemplo, Clodomir, de uma pequena refeição que ele poderia fazer à noite que conseguiria ele amanhecer bem para conseguir treinar? Assim, você conseguiria... Pronto. Um mingau de aveia, por exemplo. Aveia é fonte de carboidrato. Você conseguiria ter uma ótima refeição ali que ia te dar um conforto à noite para você comer. Leve, né? É leve. Frutas também, uma fruta, uma banana, um iogurte, certo? Com aveia você conseguiria também ter isso. Talvez um sanduíche pequeno, alguma fonte de carboidrato menor, você conseguiria também ter esses benefícios, tá? Basicamente você pensar nos alimentos em relação ao macronutriente dele, né? Por exemplo, gorduras, carboidratos e proteína. O problema é que a população, ela não tem nem noção do que é um carboidrato, do que é uma proteína, do que é uma gordura, né?
Não tem. E aí o que acontece? Você acaba sem saber o que você vai comer, né? Só que essa informação do que é carboidrato, o que é proteína, o que é gordura, ela é muito fácil de você encontrar. Você bota ali na internet, no Google, ele vai te dizer o que é um carboidrato. Obviamente que isso precisa ser calculado de maneira individualizada, mas você tendo um mínimo de noção do que são os macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura, você consegue também ter uma criatividade para montar o teu jantar, montar a tua ceia, pensando no teu treino no dia seguinte. Perfeito, como você falou, né? Também não é só carboidrato, proteína, gordura, tem a caloria também, né? O paciente também não pode fazer um déficit calórico, né? O objetivo não é esse, principalmente se for uma questão de hipertrofia, né? Perfeito. A gente precisa ter um mínimo de ingestão calórica ajustada para que ele consiga treinar, se recuperar do treino, fazer síntese proteica e viver também, né? Com qualidade. Então, assim, se você não atinge a tua recomendação de quantidade energética, você vai ter um prejuízo em relação à tua hipertrofia. Foi isso que eu comecei a falar no começo do podcast, né? Que uma das individualidades do nutricionista esportivo é saber justamente calcular as quantidades que você precisa, tá? Em relação à atividade física. Perfeito, muito bom. E quando a gente fala de macronutrientes, como você falou, carboidrato, proteína, gordura, né? A depender do desempenho, do nível do atleta, né? Se for um atleta de alto desempenho, de alto rendimento, tem algumas particularidades mais específicas, né? Principalmente quando a gente fala em carboidrato, né? Existe hoje um boom de algumas pessoas usando a isomaltulose, né? Está um boom enorme. Tem também alguma vertente falando de maltodextrina, né? A isomaltulose, que é um carboidrato de índice glicêmico baixo, né? Quando a gente fala que é um carboidrato de índice glicêmico baixo, é o que ele tem uma baixa velocidade com que ele aumenta o açúcar no sangue, né? A maltodextrina não, na verdade é o contrário, né? Ela tem um índice glicêmico muito alto. E qual o perfil de paciente que vale a pena fazer algum tipo desses carboidratos, né? Hoje em dia, a gente sempre tende a fazer mais o carboidrato de índice glicêmico mais baixo para não gerar essa repercussão tão grande, né? Em relação à glicemia. E aí, qual o perfil de pacientes que vale a pena fazer? Ou um atleta, na verdade, um amador, um desportista, vale a pena também fazer essa suplementação com esse carboidrato? A primeira coisa que você tem que observar é qual é a atividade física que ele faz, tá? Por exemplo, um cara que faz 1 hora de treino de musculação, ele não precisaria suplementar carboidratos. Ele faz uma ingestão de carboidrato sólida numa refeição, uma fonte de carboidrato alimentar mesmo, um pão, enfim, e fazer o treino dele. Vai ser 1 hora, não vai ter necessidade de fazer uma ingestão de carboidrato durante, intratreino, isso não existe. Quem precisa de suplementação de carboidrato? Atletas de endurance, tá? Por exemplo, ciclistas, maratonistas, jogadores de futebol, profissionais realmente que fazem uma partida de 90 minutos de treino, eles vão precisar de uma ingestão. A partir de 1 hora de exercício físico, você precisaria fazer uma ingestão de carboidrato para você compensar a tua glicemia e manter teus estoques ok ali de glicose e também fazer teu treino, tá? Fora essa população, os atletas de endurance, ninguém precisaria suplementar carboidrato, tá? Por quê? Você pode consumir carboidratos de alimentos. Você não precisa suplementar, tá? Basta que você faça uma boa distribuição de carboidratos na tua dieta. E isso o nutricionista vai fazer também, tá? Então, assim, basta uma refeição sólida para o treino de crossfit, para um treino de musculação, ele vai conseguir performar sem ser necessário suplementar. Perfeito. Então, por exemplo, aqueles maratonistas, né, que geralmente são provas prolongadas, né, com mais de 2 horas. Então, aqueles géis de carboidrato realmente faz sentido. Sim, para eles fazem, porque eles fazem treinos de 2 horas, por exemplo, treinos de 1 hora exaustivos, contínuos, aí eles vão gastar muita energia, eles precisam realmente desse consumo de carboidrato a partir de 1 hora. A partir de 1 hora você faz a ingestão de um gel desse, por exemplo, de carboidrato, que ele vai te dar ali 20 gramas de carboidrato, que já seria o suficiente para você manter a tua glicemia estável, né? Para que você não tenha ali, por exemplo, obviamente que você não teria uma hipoglicemia, uma pessoa saudável, mas você começa a cair a tua performance, entendeu? E a partir de 1 hora você suplementa a cada meia hora, por exemplo, um gelzinho de carboidrato e você vai conseguir ter esse melhora de desempenho, tá? Mas nesse público especificamente. Tá. Não tem necessidade de a pessoa lá na sua musculação sair pegando o gelzinho e tomando, né? Tá. E entre a maltodextrina e a isomaltulose, que também é conhecido como palatinose. E aí? Tem diferença? A gente faz? Como é que faz? Como você explicou muito bem, a diferença está na questão do índice glicêmico, tá? Realmente, estudos mostram que a palatinose teria um índice glicêmico um pouquinho menor, você conseguiria ter esse controle da glicose após a ingestão. Só que o que acontece? O mais importante, no final das contas, se a gente fala de performance, não é o índice glicêmico, mas a carga.
a quantidade que você oferta de carboidrato. O índice ele vai refletir a velocidade que esse carboidrato vai ser absorvido. E a carga ela reflete a quantidade. Então, o mais importante em relação à performance não é o índice, é a carga. O índice vai ser importante quando a gente fala, por exemplo, de recuperação. Eu tenho um atleta que vai fazer 2 treinos ali, um seguido do outro, aí eu coloco um carboidrato, por exemplo, de um índice glicêmico mais alto para acelerar o processo de recuperação dele, certo? Mas na maioria da população, o mais importante é a carga e não o índice. O índice em si, ele não é tão utilizado para nutrição esportiva, assim, porque você... tudo bem, você pode até alterar o índice glicêmico com a velocidade mais rápida, mas você não teria quantidades grandes de carboidrato alterando esse índice glicêmico, você entende? Provavelmente você já ouviu falar da questão da melancia, que tem um índice glicêmico alto, mas a carga é muito baixa. Então, ela é muito rápido digerido, mas ela impacta muito pouco na glicose porque tem pouco carboidrato, entende? Então, a carga é muito mais importante do que o índice. Perfeito, uma dica super preciosa, né? Super preciosa a gente se atentar a esses detalhes, né? Que estão, assim, particularidades que envolvem o tipo de exercício, a duração do exercício físico, né? E, novamente, reforçando a importância do profissional, nutricionista esportivo, que ele vai realmente avaliar todas essas peculiaridades. E foi até uma dúvida que surgiu quando eu abri a caixinha, né? Existe um plano, uma dieta diferente, a depender do tipo de exercício que a pessoa pratica? Um beach tennis ou um crossfit, né? Totalmente diferente, são totalmente diferentes, tá? E até dentro da própria modalidade. Às vezes a gente tem, por exemplo, um corredor, ele gosta de fazer a atividade física dele, o treino de corrida ele não é sempre igual. Ele não vai sair e correr 10 km todo dia. Ele vai fazer um dia de tiro, ele vai fazer um dia de longão e um dia de regenerativo. Cada dia desse vai ter uma necessidade energética diferente. Isso vai ser necessário que você faça a individualização do plano alimentar dele também, tá? Então, assim, são atividades físicas diferentes. O beach tennis tá em alta, né? Em alta demais, todo mundo aí, né? CrossFit também da mesma forma, mas são atividades que demandam energias diferentes. Então, não tem um plano específico para cada um, mas você tem que individualizar em relação à quantidade que você vai ofertar de calorias, de carboidratos, pensando na melhora do treino deles. Perfeito. E quando a gente fala de melhora de treino, melhora de desempenho, melhora de performance, o guideline da Sociedade Internacional, né, de Nutrição Esportiva, ele pontua 2 suplementos que um deles você já até citou, que é a betalanina, né, e o bicarbonato, né? São suplementos que são realmente utilizados principalmente para atleta de alto rendimento, com esse intuito de melhora de performance, né? A betalanina, que é um precursor, né, da carnosina, que é uma molécula que está presente no músculo, e ela tem uma importância fundamental para reduzir esses níveis de fadiga, né? E o bicarbonato? E para quem que a gente usa isso? Como que funciona? A diferença dos dois está no mecanismo de ação, tá? A betalanina, como você falou, ela vai aumentar as quantidades de carnosina, que é aí que ela faz aquele tamponamento, né? O que é isso, para o pessoal entender, né? Quando você faz uma atividade física muito intensa, você sente aquela acidez, aquele músculo ali... Queimando, né? Aquilo ali está sendo provocado pelo acúmulo de íons de hidrogênio no teu músculo. A carnosina ela vai tirar esses íons de hidrogênio, ajustando o pH, na verdade, e você consegue diminuir a acidez. Isso é importante porque você vai conseguir performar mais, tá? Isso acontece dentro do músculo. O efeito da betalanina, ele é crônico. 4 semanas no mínimo de suplementação. Não tem sentido a gente usar ali a betalanina nos treinos. Não vai ter benefício, tá? E aí é um efeito mais demorado. O bicarbonato, ele também é um tamponante, assim como a betalanina é. Ele também vai reduzir a acidez. Só que essa redução de acidez ela acontece no nível sanguíneo e não dentro da célula, certo? E por que não é tão difundido o bicarbonato? Porque ele provoca muito desconforto gástrico. O que ele faz? Ele reduz a acidez. E onde é que a gente tem uma acidez muito acentuada? Dentro do estômago. E aí, se você reduz a acidez no estômago, o que vai acontecer? Você pode ter diarreia, você pode ter desconfortos gástricos, gases, distensão, que para o treino é péssimo. Entendeu? Então, no pré-treino, você vê a betalanina, mas você não vê o bicarbonato, porque você vai tomar e ele vai ter efeito imediato, você vai sentir desconforto, você pode até ter uma diarreia durante o treino. Nossa, independente da dose, já pode acontecer. A dosagem é muito importante. Você vai fazendo um protocolo de adaptação. Você começa com dosagens mais baixas e vai subindo isso, tá? Mas no pré-treino não tem como visualizar, porque você vende um produto fixo ali. Então você não sabe as quantidades para cada pessoa. A dosagem vai começar com 0,2 gramas por quilo de peso corporal. Cada pessoa tem um peso diferente e não vai conseguir precisar isso dentro de um pré-treino, entendeu? Por isso que o bicarbonato não é tão difundido. E, além do que, é uma suplementação extremamente barata. Pode ser utilizada, desde que seja feito individualizado e com acompanhamento com um profissional também, tá? E outra coisa que é importante a gente tentar entender
é que não é para todo mundo. Qual esporte que você faz que vai se beneficiar com a suplementação de um tamponante? É um esporte de alta intensidade, de uma duração superior a 1 minuto, que vai até 10. Algo muito específico, né? Aí, por exemplo, um crossfit entra aí, uma luta, um futebol. A musculação, como é que é a musculação? Você faz lá um treino, 10 repetições, descansa. Você não entrou em 1 minuto de contração muscular. E aí você não precisa suplementar com betalanina, nem com bicarbonato, num treino desse. Então, existe a peculiaridade do exercício. E é, mais uma vez, é importante você ir para um nutricionista esportivo para saber qual suplemento que vai utilizar, entendeu? Quando a gente fala de musculação, por exemplo, creatina seria muito interessante de suplementação. A betalanina não, porque são metabolismos diferentes, entendeu? Perfeito. E como você falou, a betalanina, pensando nesse atleta de alta intensidade e de curta duração, precisa ter um uso crônico. Já o bicarbonato, da mesma forma, alta intensidade, curta duração, mas também precisa de uso crônico, não. Eu posso fazer uso agudo ali. Tudo ele é agudo, na verdade. Você tem que tomar ali 30 minutos antes do exercício físico, 30 minutos a 1 hora, tá? Aí você vai ter os benefícios, mas lembra de fazer uma adaptação. Começa com a dosagem mais baixa, vai experimentando e vendo como é que você reage, tá? Não chega de cara com a dosagem mais alta, de 0,5, porque você vai ter os desconfortos que a gente falou aqui. Perfeito. Lembrar que todo suplemento, né, ele é para ser um complemento à alimentação, né, como você falou. Precisa ter realmente essa avaliação do nutricionista esportivo para realmente saber se aplica a seu caso e que todo suplemento também pode ter seu efeito colateral, né? Então tem que ter cuidado, tem que saber quais são os possíveis efeitos e saber manusear se aparecer, né? Como você falou, o bicarbonato tem esses efeitos gastrointestinais, a betalanina também tem um efeito bem conhecido, né? Que são as parestesias, né? As dormências, coceiras, né? Que pode acontecer, né? Exatamente. A partir de 1,6 gramas você já tem essa sensação de formigamento que a betalanina causa, tá? Você pode fracionar a dose se isso te incomodar e aí espalhar um pouquinho durante o dia, que vai reduzir esses sintomas, tá? E só pra gente voltar no pré-treino, o pré-treino ele tem essa quantidade de betalanina de 2 gramas. Não é a quantidade ideal que os trabalhos preconizam, mas você sente a parestesia. E aí tem muito efeito placebo. A pessoa toma, você sente toda pinicando ali e vai treinar porque acha que aquilo tá fazendo efeito nela. Meu Deus. Curioso, né? Ah, só tá funcionando porque tá pinicando, né? Porque tá... Nossa Senhora. Então tem que ter cuidado mesmo. Falando até do pré-treino, hoje em dia tem muita questão da beterraba, né, Clodomir? Todo mundo vi, inclusive, um vídeo de uma pessoa famosa falando como é que prepara o suco de beterraba como pré-treino para ter os reais benefícios, né? Para quem não sabe, a beterraba, né, tem presente na sua composição nitrato, né? O nitrato que é um vasodilatador que ele, teoricamente, ele melhoraria o transporte de oxigênio para a região de músculo, né? Então, funcionaria como um excelente pré-treino. Na prática, é feito? Tem sentido fazer o suco de beterraba, Clodomir? Os nitratos têm comprovação científica, os nitratos. Mas não é porque a beterraba tem nitrato que ela vai te performar, tá? Por quê? Existe a quantidade ideal. A recomendação são de 5 a 10 miligramas por quilo de peso de nitrato, para que você consiga aumentar a quantidade de óxido nítrico, que é aquele vasodilatador que vai te performar no treino, tá? Só que a beterraba, em 100 gramas, ele vai ter ali 100, 150, tá? Só um cálculo básico aqui. Você, por exemplo, quiser atingir a recomendação máxima... 500 miligramas de beterraba. 500 gramas de beterraba num suco antes do treino. 500 gramas, E tem que ser de 30 a 40 minutos antes. Volume enorme. Exatamente. Então, você não conseguiria atingir quantidades muito significativas. Você pode utilizar a longo prazo, talvez tenha benefícios ali de conseguir regular ali a vasodilatação, mas não necessariamente vai te performar, tá? Em relação ao treino. E outra coisa, quem é que vai se beneficiar dessa vasodilatação? Geralmente, aquelas pessoas que estão iniciando a atividade. Um indivíduo que já treina há muito tempo, ele já tem as adaptações fisiológicas que o próprio treinamento imprime, entendeu? Então, não necessariamente ele precisaria desse tipo de suplementação, tá? Lá fora, e voltando para a questão da Anvisa, já tem a suplementação com os nitratos, isolados, manipulados. Cápsula manipulada. Nossa, legal. Aqui no Brasil, a gente não tem, porque a Anvisa não regulamentou ainda. Então, a única fonte que a gente vai ter vai ser a beterraba, que aí a gente tem esse problema da questão da quantidade, tá? Existem pessoas que acreditam que vai funcionar muito bem, mas na prática, nos estudos, eles mostram que a beterraba por si só, em relação à vasodilatação, ela não vai promover grandes benefícios, tá? Ela vai promover, talvez, uma fonte de carboidrato ali para um treino, que você vai conseguir treinar, porque também é fonte de carboidrato. Mas, em relação à vasodilatação em si, não, porque a quantidade não é suficiente. Fora o desconforto, né, que vai gerar, né? Vou ali consumir um suco com 500 gramas de beterraba. Complicado até para fazer, meu Deus. E quando a gente quer um treino
para melhorar o rendimento, se você tiver fazer uma refeição muito volumosa, isso vai atrapalhar, né? De alguma forma, não tem como. Só por uma questão meio chatinha, que também essa conversão, essa formação de óxido nítrico, ela é reversível. Se você toma um suco de beterraba e escova os dentes, você altera, por exemplo, o pH da mucosa oral. E aí isso altera a tua produção de óxido nítrico também, porque as bactérias vão morrer ali naquele ambiente, porque alterou o pH e você não consegue fazer essa conversão. Nossa senhora, então a pessoa não pode escovar os dentes antes de treinar. Não pode. Meu Deus, é mesmo? Porque senão você reduz a formação de óxido nítrico. Caramba, tá aí uma curiosidade muito interessante. Realmente, assim, então todo mundo escova antes. Não vai se escovar para academia, não, por favor. Escova um pouquinho de antecedência, tá? Não vá, não, por favor. Perfeito, Clodomir. A gente falou muito de performance, né? De desempenho. Acho que para a gente falar agora de um tema também muito importante, que é a questão da hipertrofia, né? A gente acabou falando um pouco já. Se a gente fosse dizer assim, qual o melhor suplemento para hipertrofia que todo mundo deve utilizar, qual seria? Em suplementação eu falei a creatina. A creatina ela vai te melhorar a performance, vai te melhorar o fluxo de nutrientes para o teu músculo, você vai conseguir treinar com mais intensidade e isso repercute em hipertrofia também. Então a creatina de suplementação é o mais importante. Óbvio que também existe a questão de você utilizar um whey protein, né? A proteína em si ela vai te ajudar, mas a proteína você consegue atingir com comida. Já a creatina de suplementação é assim, top 1 do que seria o melhor suplemento para o treino. Perfeito, que é um outro mito importante, né? Que a gente precisa realmente desmistificar, que todo mundo precisa, não, eu quero hipertrofia, eu preciso obrigatoriamente fazer a suplementação com whey. Né? Como você já respondeu, não precisa, dá para fazer a quantidade ideal, que depois eu quero saber a quantidade ideal que você considera, de proteína para garantir uma boa hipertrofia através da alimentação, né? Pronto. Os benefícios que você tem no whey, você tem no bife. Um pedaço de frango, por exemplo, certo? Porque existem trabalhos que mostram estudos laboratoriais benefícios em relação ao controle de pressão arterial, do whey protein, mas esses benefícios eles são algo restrito ao ambiente acadêmico, né, de pesquisa. Na prática geral, você atingindo a recomendação de proteína com comida mesmo, você conseguiria também ter os benefícios. Perfeito, perfeito. Voltando ainda para a creatina, né, a gente tem que lembrar que a creatina tem benefício até, inclusive, como a gente já tinha falado anteriormente, para idoso, mas tem benefício para paciente com diabetes, né? Creatina, que ela estimula um transportador super importante, né, que é o GLUT4, lá no músculo e vai favorecer a entrada da glicose dentro da célula, né? Então, melhorando, inclusive, esse impacto para o diabetes, né? A creatina ela tem mecanismos, o primeiro é esse que você falou, da translocação do GLUT4. Ela por si só vai fazer com que você performe mais no teu treino e gaste mais energia, isso vai fazer com que você necessite captar mais glicose na corrente sanguínea, isso também é muito importante. E ela por si só também ela vai ajudar na secreção de insulina pelo pâncreas. E aí são vários mecanismos onde a creatina sozinha consegue melhorar o teu controle de glicemia. Então um diabético tipo 2, ele vai se beneficiar muito com a suplementação com creatina, né? E principalmente se ele fizer exercício físico, aí é o casamento perfeito. Perfeito, né? E a gente também precisa desmistificar que todo mundo tem medo da creatina. Tem medo, porque a creatina aumenta a minha dosagem sérica da creatinina, né? Aumenta a dosagem sérica da creatinina, então não vou tomar, gera disfunção renal, né? Mas a gente já sabe que isso caiu por terra, né, Clodomir? A gente sabe que quando a gente faz a reposição da creatina, ela pode até aumentar o nível sérico ali da creatinina, mas algo em torno de 20% a 25%, né? Alguns locais colocam que é 30%, mas isso não gera repercussão, disfunção e alteração, problema renal de forma nenhuma, né? A creatinina ela é um metabólito da creatina. Se eu tomo creatina, eu aumento a creatina do meu músculo e eu formo mais creatinina. Então, no exame vai dar alterado, tá? Mas você sabe que isso não repercute a função renal. Você tem outros marcadores que são muito mais precisos, né? Você pode, por exemplo, ver o sumário de urina, você pode ver a ureia, você pode ver cistatina C, você consegue ver outros marcadores a partir dos exames e ver como é que está essa função renal. Não necessariamente a creatinina é o único marcador que vai ali. É porque é o mais barato, mais acessível. Mais fácil acesso, né? E você consegue ter uma noção. Mas ela, por si só, não é um bom parâmetro, não. E existem estudos a longo prazo, existe até um estudo com atletas de vôlei, e um desses atletas só tinha um rim funcionante. E eles suplementaram creatina durante 10 anos. E não teve alteração dos outros marcadores de função renal, apenas da creatinina. Da creatinina, ou seja, que não gera realmente nenhuma repercussão em função, né? Não gera problema renal. A gente precisa realmente desmistificar isso, né? Outra coisa, Clodomir, é muito comum a gente ver as pessoas que vão fazer a suplementação com creatina, fazer aquela dose de carregamento, né?
E a outra questão é a necessidade de fazer a administração da creatina com a fonte junto de carboidrato. Por quê? Explica aí. Essa questão da saturação de creatina, ela só é importante, por exemplo, se o cara, por exemplo, chegou para o seu consultório, ele vai ter uma competição em uma semana. Eu preciso correr para aumentar os estoques de creatina dele. Aí eu faço uma saturação, tá? Se não é essa situação, você não precisa fazer saturação. População geral, então, esquece essa dose de carregamento, que o pessoal chama, essa saturação, faz sua dose de manutenção, que é em torno de... A maioria de 3 a 5 gramas, tá? Mas também você pode individualizar pelo peso corporal. 0,1 gramas por quilo de peso. Se o indivíduo treina, um indivíduo que tem um bom volume de massa magra, seria melhor para ele essa quantidade, tá? Em relação ao carboidrato, o que acontece? Esse efeito do carboidrato não é do carboidrato. É a insulina que vai ter um efeito permissivo no músculo, fazendo com que esse músculo absorva essa creatina, tá? E por que é importante a gente falar isso? Você não necessariamente hoje em dia tem creatina com carboidrato dentro. Ah, legal, bacana. A ideia é boa, só que aí o que vai acontecer? Você vai pegar um produto que está comprando metade creatina e metade carboidrato. Então você está pagando mais caro por um produto que tem um carboidrato ali e consumindo menos creatina. Você pega ali uma dose de 6 gramas, 3 gramas é de creatina, 3 gramas de carboidrato. Então esquece, não é boa. 3 gramas de carboidrato não vai alterar a insulina de forma significativa para favorecer essa absorção de creatina, entendeu? Então, assim, é jogar dinheiro fora. Então, assim, o carboidrato ele vai ter esse efeito no teu músculo, de insulina, perdão, vai ter efeito no teu músculo para permitir essa absorção da creatina. Mas isso pode ser feito com qualquer outra fonte de carboidrato. Você pode consumir uma refeição, acabou de almoçar ali e bota a creatina que você vai ter o benefício. Perfeito. Muito bom, muito bacana. Falamos bem da creatina, né? Tiramos esses mitos. A questão do whey, que hoje em dia que a gente falou, existe um mito, né? Pra gente, estamos quase encerrando aqui o nosso MaiaraCast. A gente precisa entender, será? Como a gente falou, nem todo mundo precisa de whey, pode fazer uma adequação na sua alimentação e garantir esse aporte proteico. Aí eu vou perguntar, qual é a quantidade mesmo de proteína que a gente precisa para garantir uma hipertrofia? Pronto. O mínimo seria de ATP proteica seria de 1,6 até 2,2 gramas de proteína por quilo de peso corporal, tá? Isso pode ser de whey, mas também pode ser de um bife, de uma carne, de um frango, isso fracionado ao longo do dia, tá bom? O whey é uma fonte de proteína rica em aminoácidos essenciais, de alto valor biológico, e por uma questão de praticidade ele é muito utilizado, porque ele é prático de você transportar, mas não necessariamente não precisaria ser com whey, entendeu? Entendi, perfeito. E qual a diferença do whey? Existe benefício, né? Que todo mundo, não, eu vou tomar o whey hidrolisado, que ele é melhor do que o concentrado, do que o isolado. Isso realmente existe? Sei que não, né? Mas vamos lá explicar pra gente esclarecer isso pra todo mundo, né? A ideia do whey hidrolisado é uma proteína que já vem pré-digerida, podemos dizer assim. Ela tem uma absorção mais facilitada, tá? Em quem que isso é importante? Num paciente que tem algum processo cirúrgico a nível estomacal, pós-bariátrico, por exemplo. A população geral, ela consegue fazer a digestão tranquilamente, não precisaria gastar mais. E essa velocidade de absorção maior não repercute mais em hipertrofia. Porque se eu faço um fracionamento proteico, imagina que eu comi uma refeição com proteína antes do meu treino. Quando eu chegar no final do treino, esses aminoácidos que eu consumi nessa refeição vão estar chegando depois do treino na minha corrente sanguínea, você entende? Então não tem necessidade de eu correr desesperadamente para tomar um whey, porque aqueles aminoácidos já vão me servir, entendeu? E a diferença dos wheys são basicamente no processo de filtragem. A gente tem o concentrado, que ele vai ter um teor maior de carboidrato, lactose, vai ter um teor maior de gordura também. O isolado ele já reduz essa quantidade de lactose, tá? E aí também só para desmistificar uma coisa, um intolerante à lactose, ele tolera até 10 gramas de lactose por dia. Não necessariamente você precisaria de um whey isolado, tá? Para ter o consumo do whey. Desde que a tua alimentação não seja muito rica em laticínio, porque aí você vai ter outras fontes de lactose e aí o whey vai pesar. É uma coisa que a gente tem que lembrar, né? Porque quando existem alguns alimentos, sem lactose, mas na verdade alguns alimentos eles colocam a enzima lactase, né? Isso também é ruim, né, para o intestino, né? Você não garante que aquela lactose que está ali foi totalmente digerida na quantidade de enzima que eu coloquei no produto, entende? Então ainda vão ter traços e isso vai somando no final do dia e te causando desconfortos intestinais, sim. Perfeito. E só para finalizar, para a gente tirar mais um mito, acho que você já falou um pouco, existe horário ideal para tomar o whey? Não, né? Não existe. Você tem um favorecimento da ingestão de proteína depois do exercício físico, mas você pode fazer ali com outras fontes de proteína, não necessariamente com whey. Não existe um horário ideal. O horário ideal é aquele que você tem uma maior dificuldade de consumir uma fonte de proteína sólida.
Você está no seu trabalho à tarde, pega um whey que é muito mais fácil do que você comer um pedaço de frango, entendeu? Esse é o horário ideal de tomar whey. O horário que você tem mais dificuldade de consumir proteína. Perfeito, que era um mito enorme, né? Que as pessoas perguntam, assim, eu tenho que tomar meu whey antes do treino. Não, tem que ser depois do treino. Isso realmente caiu por terra, né? Totalmente, né? Então, acho que é isso. Foi excelente, assim. Foi extremamente enriquecedor para mim. Aprendi demais hoje. Nosso primeiro MaiaraCast, começando, assim, com um tema extremamente importante, de qualidade, né? Com a presença do Clodomir, nutricionista esportivo, esclarecendo vários mitos importantes e que ainda tem algumas pessoas que acabam falando por aí. Então, assim, realmente só gostaria de agradecer, Clodomir, pela sua presença, disponibilidade, estar aqui gravando esse nosso MaiaraCast, tá bom? Eu que agradeço o convite, para mim é uma honra participar desse projeto e precisando, eu estou à disposição.